Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos na 12ª lição sobre o livro do Apocalipse. Nós estamos fazendo um comentário sobre o Apocalipse capítulo 9, dentro do septenário das trombetas. Nós vamos partir agora a partir da quinta trombeta. Nós fizemos até o capítulo 8, a quarta trombeta que soava. Eu quero iniciar esse vídeo agradecendo todos os nossos colaboradores, você que está assistindo, talvez pela primeira vez, você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei depois de assistir o vídeo, ou não gostei também, mas partilhem à vontade, partilhem com todos os seus amigos, grupos de catequese, grupos de estudo bíblico, para que esse estudo possa continuar. Bom, gente boa, então vamos àquilo que interessa. Também o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal ou anônima a contribuição com o nosso canal. Quem desejar fazer a contribuição, aqui nas descrições do vídeo, juntamente com o material desta aula, está lá os meios, né? Chave Pix, um QR Code. Então você que deseja fazer isso, pode fazer sem problema. A gente agradece. Bom, vamos lá. Septenário das Trombetas, Apocalipse 8:2 a 11:9. Nós estamos fazendo o estudo hoje dentro de Apocalipse 1:12 e vamos fazer até o final todas as partes que temos ainda desse Septenário das Trombetas. Bom, o dano mais grave, e aí dentro daquela dinâmica que vimos tratando ainda dos anjos, o dano mais grave causado ao cosmos pela queda dos anjos rebeldes é a rebelião dos homens e a sua ruína, ou seja, a infecção do pecado, né? É uma cena simbólica e de fato ela vai lembrar um pouco as 4 cenas anteriores, né? Mas ela amplia a perspectiva para a relação entre os anjos decaídos com a humanidade. A imagem é dominada pelo símbolo dos gafanhotos, né, apresentados em sua ação, né? A figura que nós temos, ela está referida em Apocalipse 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, viu então uma estrela cair do céu, e a ela foi dada a chave do poço do abismo. E essa terceira trombeta que toca, ela lembra uma queda que já foi tratada no capítulo 8, versículo 10. É a estrela do anjo, que é apresentada como um estado permanente de decadência, né? Então, tanto até o texto em grego, ele usa um particípio perfeito, ou seja, caiu, né? De acordo com a antiga cosmologia mítica, judaica e também pagã, adotada pelos textos apocalípticos, o abismo subterrâneo é o elemento do caos, o caos primitivo. E no princípio havia o Espírito de Deus pairava sobre o caos, ou seja, não havia nada. Isso figura o não ser, ou seja, é uma figura demoníaca também herdada dessa tradição mítica do Terron Tiamat, que é o monstro do caos. Na mitologia babilônica, esse Theon Tiamat era um dragão que foi vencido e de suas vísceras, de suas partes corpóreas, o cosmos foi completado. Então esse anjo do abismo de Apocalipse 9:11 tem a capacidade de a chave, ou seja, é uma capacidade organizacional, é o símbolo da organização, influenciando todo o cosmos. Mas isso foi dado a ele, ou seja, concedido, é um passivo divino. Portanto, tudo permanece sob o controle de Deus. Então, a expressão de Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor, mas não se aplica desta maneira aqui. Aqui se aplica que é algo que esse anjo ele possui, mas lhe pode ser tomado a qualquer instante. E aí, Apocalipse 9:2-3, ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como de uma grande fornalha.
O sol, o ar escureceram-se, a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra. E foi-lhes dado poder semelhante a de escorpiões da terra. Ou seja, além de eles devorarem tudo, eles podiam ferir de morte. Então, esse demoníaco, essa figura caótica, entra em contato com o cosmos, com o homem. São dois símbolos que evocam as relações, uma fumaça tóxica e um sol escuro, né? Ambas danificam a capacidade do ar. Isso faz menção já ao que foi dito em Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou, foi atingida uma terça do sol, a lua, as estrelas, de modo que se escureceram. Gafanhotos estranhos que podem inocular veneno doloroso e mortal dos escorpiões. Apocalipse 9:4-6. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte, aqueles que não foram marcados com o sinal de Deus. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem 5 meses, sendo o tormento que era como a picada de escorpião. Então, essa invasão de gafanhotos é um verdadeiro pesadelo. Imaginem, os gafanhotos não vão... A imagem aqui é que elas não vão atacar a terra. Elas vão atacar o homem, vão afligir o homem de uma dor lacerante em nuvens. E a gente pensa assim, a dor, ela só aumenta, mas não finda. Porque quando alguém é envenenado, quando o corpo chega no nível extremo, a pessoa morre. Aqui, eles não vão morrer. É um sofrimento contínuo, incessante e que vai aumentando, porque a cada picada a dor aumenta. A fome vai chegar, né? A 8ª praga do Egito consistia precisamente nesse flagelo, porque é uma imagem da fome, ou seja, os gafanhotos do Egito comeram tudo e depois, não tendo nada para comer, a fome assolou aquele país. E aí o que acontece? Essa fome ela só aumenta. É exatamente a mesma visão que está sendo passada aqui. É uma visão, algo muito claro, se vocês olharem. E é lógico também. Quando acaba a comida, ou seja, as fontes de comida vêm, a fome ataca. E essa fome só aumenta. Aqui os gafanhotos, eles ferem o homem continuamente, aumentando. Então é um sofrimento crudelíssimo. A 8ª praga do Egito consistia nesse flagelo. Então, Êxodo 10, 12 e 15 vai mostrar isso, os gafanhotos, né? E depois vem o solo, a terra, ela ficou varrida, ficou limpa. O profeta Joel também havia usado essa imagem na invasão de gafanhotos como símbolo de calamidades escatológicas, né? João, ele vai continuar a usar essa imagem. Então, é uma mensagem. A queda dos anjos traz consequências prejudiciais para a humanidade. Mais do que uma invasão de gafanhotos, o veneno da rebelião, na verdade, mostra o contágio com o pecado, que gera uma grande angústia existencial. Ou seja, o homem que perde a sua motivação de existir, o homem que perde o seu propósito, ele se torna, digamos assim, frágil a qualquer tipo de dissolução. É uma declaração muito clara. Esses gafanhotos, eles não são naturais. Eles são expressão da ferida do pecado. A ferida do pecado, que ela só aumenta. Então, quanto mais eu me aproximo deste veneno, mais esse veneno se espalha. E é interessante, esse veneno não mata. Ele não tem o poder de matar, mas ele tem o poder de trazer sofrimento. E aí é simplesmente uma questão de você olhar para o nosso tempo, para todos os tempos da Terra, como é que a ação do ódio, do orgulho, da ganância, de todos os 7 pecados capitais, infligem à natureza humana uma dor. Às vezes, vamos dar um exemplo, às vezes um
uma pessoa daquela casa foi infectada com mal. É alguém que se deixa levar pela fraqueza de espírito e entra no caminho da droga, no caminho do alcoolismo, no caminho da prostituição. Isso só vai trazendo males, e isso chega num nível que se torna insustentável. Mas isso não acaba com a morte. Por quê? Porque mesmo que aquela pessoa faleça, a dor, o sofrimento causado a seus familiares, a seus amigos, a seus irmãos, a sociedade em si, ela se perpetua. Porque não é só o que a pessoa deixa de fazer, é o que ela nunca conseguiu fazer porque estava infectada com esse mal. Vocês imaginem quantos jovens saudáveis, inteligentes, fortes, são derrubados pela droga, né? E às vezes ela é apresentada assim como algo natural, né? Não é natural. Porque você vai perdendo dia a dia suas capacidades humanas, intelectuais, físicas, né? Até alguns dizem que aumenta. Que aumenta porcaria nenhuma. É simplesmente a bela maneira de dizer que você, para ser alguma coisa, precisa de alguma coisa que você não tem. Mas essa coisa que você não tem, não lhe cabe, não é sua. E aí faz com que você esqueça daquilo que você tem. As suas possibilidades, as suas capacidades. Você pode ser feliz sem nada. Você pode ser feliz por aquilo que você é, por aquilo que você construiu, por aquilo que você vai construir, pelas possibilidades que estão em você. Então, São João aqui no Apocalipse, ele vai falar... Com licença, tá frio hoje. Ele vai falar exatamente disso, essa ferida que os anjos decaídos trazem à humanidade. Essa ferida é o veneno do pecado, que se espalha e torna dolorosa a vida, triste a vida. E esses seres simbólicos que não têm poder de matar, porque a morte perdeu seu poder, mas atormentam, fazem sofrer, ao ponto que o homem atingido por esses demônios, né, considera a morte como algo melhor que a vida. Não lhes parece com algo muito comum hoje em dia? As pessoas vão no nível que elas se suicidam. O aumento do suicídio, imagina, a gente tem que criar ferramentas para acompanhar as pessoas, porque elas estão num grau de vazio interior, né, causada por N feridas do pecado. Oséias 10:8 vai dizer: serão destruídos os lugares altos de Bet-Aven, pecado de Israel, espíritos, abrolhos crescerão em seus altares, dirão as montanhas, cobrinos e colinas caem sobre nós. Ou seja, aquele ambiente de pecado vai caindo, vai se deflagrando, e aqueles que habitam lá querem a morte. Colinas caem sobre nós, montanhas, cobrinos. Ou seja, eles querem ser enterrados vivos, eles querem morrer. Lucas 23, então dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobrinhos. Apocalipse 6:16 vai lembrar isso também. Diziam as montanhas e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, o Cordeiro. Então, assim, diante da verdade, não subsiste a mentira, não subsiste. Então, quando um jovem se dá conta de que ele perdeu 30 anos da vida dele, correndo atrás de vento, de coisas inatingíveis, e ele se dá conta de tantas coisas possíveis que ele deixou de fazer para si, para sua família, para sua história, é uma vergonha, é uma dor, é uma lástima profunda. Essa lástima é uma lástima que é semelhante a de Judas. É uma lástima de alguém que se deu conta de que tinha perdido toda a sua vida, toda a sua história, e agora quer recuperar e não pode mais. Então, Apocalipse 9, 7, 10 vai tratar disso, né? O aspecto desses gafanhotos eram que como cavalos de guerra espalhados. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexo dourado. Seus rostos eram rostos de homem. Seus cabelos como de mulher, seus dentes como dentes de leão. E a descrição dos gafanhotos, ela traz muitos detalhes simbólicos. Como disse, nessa literatura se diz muito mais do que aquilo que se lê. São as imagens que estão impregnadas naqueles conceitos que são tratados. Então, nós temos
a característica da existência, da semelhança, da identificação com falsas armaduras de ferro, o rosto do homem, o cabelo da mulher dentro do leão, o conjunto evoca um exército pronto para a guerra. Todos esses detalhes simbólicos devem levar a uma imagem fantasiosa de um gafanhoto, e eles tendem, em vez disso, oferecer uma ideia de um híbrido vulgar, que evoca coisas desarmoniosas, contradições que perturbam o homem e a sua história. Esses gafanhotos monstros, eles são um sinal da influência diabólica sobre o homem. É uma linguagem moderna que poderíamos dizer que causa distorção, que conflagra uma desassociação entre a realidade e a ficção. É uma distorção de valores, é uma distorção de natureza. Precisamente é a disseminação e aceitação de pseudo-valores, e deriva da destruição da humanidade, a degradação moral da humanidade. E aqui São João ele é muito perspicaz quando ele faz isso. Ele vai mostrar que nem mesmo os nossos medos eles têm uma cara igual às outras, né? Porque quando você perde os valores, você também perde os parâmetros do que é certo, do que é errado, do que está embaixo, do que está em cima, do que está à frente, do que está atrás, qual o ponto de partida. Você perde esses valores. Então, a conceituação que São João apresenta aqui é que esses gafanhotos monstros, eles vão consumindo tudo, inclusive a realidade. Eles distorcem a realidade. Outra coisa que eu digo que é muito próprio do tempo de hoje, né? Muitas pessoas não se dão conta de que a nossa sociedade está partindo para um tipo de relativismo existencial, onde as pessoas não estão mais muito preocupadas com o que o outro pensa. Por quê? Porque cada cabeça está virando uma sentença. Então, o que São João está colocando aqui, através desses símbolos, é que esses animais monstruosos são um exército que não tem rosto, não tem cara, que tem o poder de desassociar você, de confundir você e te levar a um estado de inanição espiritual, onde você não faz nada e não quer fazer mais nada. Esse anjo do abismo é apresentado como aquele que faz a humanidade morrer, sem ser capaz de tirar a vida física, ou seja, o esvaziamento da pessoa, o esvaziamento do ser humano. Ele está vivo, mas se torna uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque em termos ela não existe, um zumbi, né? Alguém que caminha pelo mundo simplesmente se alimentando, consumindo, sem nenhum tipo de degradação total. E aí, sabedoria 2:24 vai dar um motivo pelo qual o demônio imprime isso ao homem. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e que os que pertencem ao demônio aprovarão. Ou seja, o demônio tem essa proximidade entre Deus e os seus filhos e a humanidade, causa inveja. E ele tenta destruir, ele tenta esvaziar a dignidade desta humanidade. E olha que dignidade! A dignidade, ele toca na dignidade, exatamente, imagem e semelhança de Deus. E a morte entrou no mundo por inveja do diabo, né? Apocalipse 9:12 também, quando termina o primeiro ai, né? Que eis que depois vem ainda outros dois. E aí nós temos o toque da sexta trombeta, que Apocalipse 9:13-11. E nós vamos ver esse sexto elemento neste momento aqui, é decisamente o mais desenvolvido dos outros, ou seja, todas as 5 trombetas elas tocaram, mas aquela que traz mais dados para reflexão teológica é a sexta trombeta. Ele é o mais desenvolvido. Não é, portanto, a continuação que remonta aos temas que vinham sendo concluídos, que tinham apresentados até então. É uma grande unidade que é dividida em 2 partes principais. A primeira, Apocalipse 9:13-21, e a segunda, Apocalipse 9:20-21. Apocalipse 11, que é só a primeira parte, porque a segunda nós vamos encontrar em Apocalipse 11, de 1 a 13.
Após apresentar esses vários símbolos da intervenção salvífico-divina, termina a reação positiva do homem que dá glória. No 11:13, naquela mesma hora produziu-se um grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 homens, 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória a Deus. A sexta trombeta é de alguma forma um paralelo entre o sexto selo. Ambos têm a intenção de manifestar escatologicamente a manifestação de Deus, que se mostra nessa referência com o grande terremoto. Então, o que é dito na sexta trombeta é que Deus vai se manifestar. Deus se apresenta. Enquanto o sexto selo, o terremoto, o primeiro elemento depois o cordeiro abriu o sexto selo, e aí veio um grande terremoto. Em Apocalipse 11:13, naquela mesma hora, produziu-se o grande terremoto. Então, o terremoto, esse abalo sísmico, é um símbolo apocalíptico muito comum. Nós temos ela tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Quando Jesus faz os sermões escatológicos, ele vai dizer isso. Haverá fome, uma nação contra outra. Então, quando estou falando abalo sísmico, não somente isso, mas tudo aquilo que está englobado. Marcos vai falar, por exemplo, no 13, versículo 8, haverá terremotos em diversos lugares. Lucas 21, grandes terremotos. Mateus, ele não fala de terremotos, mas vai dizer que vai existir grandes desgraças em diversos lugares. E para indicar essa mudança radical da presença de Deus, mas não no mundo, mas na comunidade cristã, essa irrupção da divina que quer dizer que quando Deus está presente, tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser transformado. Ele abala as estruturas da sociedade, ele abala as estruturas da vida. O evangelista Mateus, na verdade, fala de um grande terremoto no momento da morte de Jesus, porque a partir dali a história mudou. A partir dali tudo mudou. A graça entrou no mundo, o Espírito Santo vai ser derramado, existe um projeto de renovação para o homem. A adesão ao Cristo, ela conflagra algo totalmente novo. Eu não estou seguindo um homem, eu não estou seguindo um grupo, eu não estou seguindo um país, eu estou seguindo Deus. É o próprio Deus que me chama à salvação. É o próprio Deus que me chama à vida nova. E este sexto selo, ele tem uma relação com Mateus muito forte, porque são símbolos judaicos, são símbolos que foram herdados da tradição judaica, e Mateus trabalhou muito com eles. Mateus 28:2, houve um violento tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra e sentou sobre ela. Existe essa equivalência entre uma coisa. O sexto selo em Apocalipse 6:12, depois o cordeiro abriu o sexto selo, a sétima trombeta, Apocalipse 11:13-19. Naquela mesma hora produziu-se um grande terremoto. Ou seja, todas esses versículos, eles estão um ligado ao outro, que nessa reflexão que vai e vem dentro do Apocalipse, vai nos dando passos a passos. A sétima taça, Apocalipse 16:18. Houve então relâmpagos, vozes, um grande terremoto. Todos esses símbolos apocalípticos indicam o evento pascal de Cristo, o momento decisivo de toda a revelação. Então, no sexto selo, a atenção vai ser colocada sobre as consequências do terremoto, a salvação dos 144.000 e da imensa multidão. Então, ou seja, a totalidade do povo de Israel que abraçou Cristo, a totalidade da humanidade. Então, essa salvação manifestada por esse terremoto, ela vai abalar, ela abala. É engraçado que o texto coloca num presente contínuo, abalando, abala e continua, abalar as estruturas da sociedade, as estruturas do mundo, a vida do homem. A antiga aliança é culminada dentro do mistério pascal. Então, não existe mais nenhuma profecia a ser cumprida. Tudo está cumprido, agora tudo tem que ser reconhecido. Então, o Apocalipse tem esse conceito. A revelação não é revelação de alguma coisa que vai acontecer.
É a revelação do ponto de vista do entendimento, entender o que está acontecendo, entender o que está realmente se passando com o homem, com a história, e que está sendo perpetuado, e que num crescente vem fazendo essa transformação. Então, esses combates sempre existirão, em cada momento, em cada história, em cada pessoa, em cada comunidade, em cada igreja, em cada país, no mundo. Na verdade, a sexta trombeta é essencialmente estendida à sétima trombeta anunciada, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus de acordo com a boa nova, que confiou aos servos e aos profetas. Ou seja, a sétima trombeta é de fato a conflagração da salvação para todos os homens. É o cumprimento do mistério de Deus. O mistério de Deus que traz a criação, a redenção e a salvação eterna. Tudo que une numa mesma economia o passado, o presente e o futuro, o Antigo e o Novo Testamento. E aí, a primeira parte, que é esta 9, 13 e 21, que é esta cavalaria infernal, né? Com esses anjos, esses soldados que trazem, ao soar da trombeta, né? Se conflagra uma guerra, um combate. O mundo demoníaco que arruina o mundo humano. Apocalipse 9, 13, 15. O sexto anjo tocou a trombeta, ouvi então a voz de 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Havia um sexto anjo que tinha trombeta, que solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira dos grandes rios Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que conservavam preparados para esta hora. Existe uma ordem prontamente executada, ou seja, tudo tem uma hora, tudo tem um momento dentro dessa dinâmica. É um rito que está sendo passado. Esses 4 anjos, né, simbolizam as forças cósmicas que, mantidas por Deus, dentro de uma linha, uma fronteira simbólica, o rio Eufrates, né? Imagens que vão sendo repetidas, né? Essa influência demoníaca no mundo humano também leva à morte física e à autêntica destruição dos homens. Apocalipse 9, 16 e 19. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões, e eu vi seu número. E assim vi os cavalos, 1/3 dos homens foi morta por este flagelo. E aí nós estamos falando dessa questão da guerra, da dor, do sofrimento, dentro daquela dinâmica. Primeiro, a degradação humana. Depois, a degradação das economias, não tem comida. Depois, a anarquia e depois a guerra. O cavalo, os cavaleiros, como os gafanhotos, eles são imagens que têm um efeito de destruição, né? O fogo, a fumaça aparecem nestas cenas anteriores como aquelas figuras que causam uma desconstrução da realidade. No meio da fumaça, no meio do fogo, você não entende muito bem o que está se passando. E aqui é adicionado um símbolo, né, que é muito interessante, que é o enxofre queimando, que produz uma luz amarela, um cheiro nauseante. E aí temos que entender bem o que é isso. Para concluir bem, né? Esses cavalos simbólicos está onde está a boca está na cauda, a boca é o órgão que fala, nessas figuras sai uma fumaça sufocante, ou seja, aqui São João simboliza a mentira. Tudo aquilo que que deveria ser lixo, toma particularmente uma figura de algo que é apreciável, né? A cauda não é particularmente significativa, mas a forma, né? E essa cauda que está acima desta boca, que está onde devia estar o ânus, ela é o símbolo demoníaco do veneno. Ou seja, as palavras são fezes, e aqueles que vão ouvir as palavras são ferroados, são picados por este veneno da cobra. Então, é uma visão de algo que São João quer que as pessoas reflitam, quer que elas passem através dessa imagem, entendam que a sociedade ela vive nessa conflagração, em uma luta entre o bem e o mal, onde
o bem manifesta-se no mundo, e quando o mundo que tinha outro dono antes do Cristo, ele se dá conta disso, ele luta, ele combate contra os homens. Em suma, esses cavaleiros infernais, eles assumem a conotação do flagelo da guerra, né? Onde a mentira se torna verdade, entre os motivos hediondos se tornam motivos heróicos. Então, essa é a figura que São João vai dar para a guerra, onde eu não devo correr, não devo buscá-la jamais, porque quando ela se instaura, a reação é que muitos vão morrer sem direito a se defender. A reação dos homens a essas feridas é semelhante à dos egípcios, de acordo com o relato do Êxodo. Então, aqueles que são feridos, né, por esses laços da morte, eles sofrem uma aflição intensa, uma dor intensa. E aí, novamente, nós estamos indo para aquelas cenas do Apocalipse que são bem claras, que são herdadas da mitologia do Antigo Testamento. Essa ferida, com efeito, é a corrupção trazida pelo demônio. Essa ferida é o pecado moral, é o pecado intelectual, é o pecado onde as pessoas deixam de valorizar aquilo que de fato é divino e passam a valorizar aquilo que é diabólico. Eles deixam de seguir o caminho, a verdade e a vida e buscam a mentira, a degradação e a morte. E existe esse pecado, ele está ligado à idolatria. Idolatria para com o próprio homem, para com o Estado, para com a sociedade, quando o verdadeiro Deus é um só. E isso tudo leva à imoralidade, à deflagração, onde para conseguir algo imoral, eu cometo tantas outras imoralidades, para ter poder sobre os outros. Então o mundo humano, ele, ferido pelo pecado, ele se torna um ambiente extremamente corrupto. O sistema terrestre, as forças do mal, eles estão voltados para um combate contra Deus. Mas Deus vem e aí é aquele momento de conflagração, onde tudo está sendo mudado e por isso as estruturas se abalam. Então, para finalizar este estudo do capítulo 9, podemos dizer que, apesar da lição das feridas, a humanidade sozinha não pode se libertar. Ela não consegue mudar essa liberdade. Por isso que aqueles que não são feridos e não serão mortos são aqueles que trazem a marca do Cordeiro. Aqueles que trazem na sua testa, este é o exemplo antigo do tal, São Francisco fala muito disso, a marca do Cristo, a marca da salvação. E essa marca da salvação, ela faz com que essas pessoas venham a ter armas para combater em nome de Cristo. Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Hoje tivemos o estudo do capítulo 9 do Apocalipse. Espero que tenha sido útil para você, para sua família e para o seu grupo de estudo. Até a próxima. Fiquem com Deus.